Shalom, queridas, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma palavra muito especial, principalmente para aquelas que têm um ministério. Olha, no livro de Gênesis, capítulo 29, no versículo 9, diz exatamente assim: estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que Raquel cuidava do rebanho, das ovelhas do seu pai Labão. Só que de tudo isso, toda essa situação aí acontecendo, Jacó ele faz uma interrogativa para os outros pastores que estavam lá com os rebanhos. E nessa interrogativa ele fala: poxa, por que vocês não tiram logo essa pedra que está em cima do poço, dá logo de beber água e vai logo apacentar eles? Só que eles respondem exatamente assim: não, a gente não pode fazer isso enquanto o último pastor não chegar aqui, enquanto todas as ovelhas e cabras não estiverem aqui, nesse mesmo local, para poder a gente tirar a pedra e dar água de beber. Bom, nessa situação toda, enquanto eu estava lendo, o Espírito Santo me chamou a atenção, porque muitas das vezes, nós que somos mulheres, a gente está tão presa com tantas coisas para ser feitas, e muitas das vezes a gente esquece de alguma coisa, né? Mediante a tantas coisas que temos que fazer, tipo cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da gente, né? Cuidar de um ministério. E aí nessa situação toda, eu vejo Raquel ainda recolhendo o seu rebanho, vindo de encontro para poder se ajuntar. Só que nessa situação toda, todos eles já estavam ali, só estavam esperando Raquel para poder abrir o poço. O mais engraçado de tudo isso, é que Deus, ele fala tudo nos mínimos detalhes, né? Muitas das vezes a gente, por estar tão acumulada de tantas coisas para fazer, a gente não consegue reparar no ministério que nós temos. Nós estamos num tempo agora, 2026, nós estamos num tempo agora que não dá para retroceder. Porque nós estamos nos últimos dias na Terra mesmo, né? E os dias para Deus são anos para a gente. Então, nós estamos na contagem do soberano. E essa contagem faz com que a gente acabe realmente se prendendo às coisas que não estão tão ligadas ao reino. Muitas das vezes nós estamos ainda lá atrás. Nós estamos ainda tentando buscar, sabe? Buscar o nosso rebanho. Nós estamos ainda tentando erguer um ministério. Nós estamos ainda tentando buscar a nossa família. Nós estamos ainda tentando alguma coisa. Quando na verdade mesmo, Deus, ele só está à nossa espera. Muitas das vezes também nós nos colocamos como pessoas, mulheres, né, que está sobrecarregada. E nós não conseguimos sustentar esse peso de conseguir ajuntar tudo. Só que o mais importante de tudo isso é que Deus, ele nos dá estratégias e nos dá conhecimento para poder conseguir rebanhar. O problema de tudo é que a gente coloca sempre empecilho em tudo que Deus pede para a gente fazer. Na verdade é que a minha carne e a sua carne grita muito mais alto do que aquilo que realmente Deus quer. A verdade é que eu preciso alimentar o meu ego. E Deus, que deveria estar em primeiro lugar na minha vida, eu deixo ele um pouquinho de lado. Muitas das vezes a gente se encontra desse jeito, sabe? Eu já vi muitas pastoras desistindo de ser pastoras porque simplesmente não conseguiram ver a ovelha que não era ovelha. Ela era um lobo vestida em pele de cordeiro.
E aí esse pastor é mordido por um lobo, é ferido por um lobo, e aí desiste. Muitas das vezes, não digo só pelos pastores, mas eu digo também por qualquer um tipo de ministério da qual você faz parte hoje. Muitas das vezes a gente, de fato, se entrega muito e é mordido por lobos. A gente não consegue entender o motivo de ser atacado dessa forma, mas a gente entende que foi atacado. E muitos desistem. O mais engraçado de tudo é que aqui não diz se Raquel desistiu, nada disso, mas eu estou trazendo para todo esse aspecto porque os pastores ficaram esperando Raquel se posicionar com as ovelhas ali naquele local para poder trazer a água da vida eterna, tirar a pedra, colocar água ali para dar de beber para aqueles animais. Então, na verdade, hoje nós nos colocamos numa posição de que tudo o que nós temos, Deus nos dá capacidade, mas tudo que nós temos sempre tem um empecilho e nós não conseguimos chegar a tempo. Quando Jacó diz para aqueles pastores o seguinte: ei, por que não retira logo essa pedra? Por que não dá logo? Vai logo apacentar essas ovelhas, elas não precisam estar aqui esperando. Só que existe um tempo na terra, existe um tempo e uma ordem. Ainda não é chegado o tempo de você parar, ainda não é chegado o tempo de você simplesmente deixar tudo de lado. O tempo que você tem hoje é exatamente para que você venha se alinhar com o propósito de Deus. O propósito de Deus hoje para você nada mais é do que não desista, junta tudo e vem, porque o meu tempo, o tempo de abrir o poço é chegado. O tempo de abrir o poço está chegando. E tem pastores que já estão posicionados. Tem ministros que já estão posicionados. Mas cadê você que ainda não está posicionada? Então, nesse momento, é um tempo em que você precisa, de fato, se colocar à disposição do Rei. Não dá para poder esperar mais um pouco. Sabe, esse ano de 2026, pelo que a gente tem ouvido, né? O que a gente tem acreditado, tem crido de fato, é que o Brasil vai viver um ano de avivamento, só que não quer dizer que é em 2026. Quer dizer que 2026 precisamos nos preparar para isso. Quer dizer que 2026 vai ser um ano politicamente complicado, vai ser um ano que espiritualmente vai ser complicado, emocionalmente complicado. E cadê você que não está na sua posição que deve estar? Ainda dá tempo de você correr, ainda dá tempo de você buscar pelos que estão ali à sua volta. Ainda dá tempo de você chegar e juntar a todos, sabe? De rebanhar, de cuidar. Se você foi chamada para um ministério que seja um ministério, não sei, de dança, então vai ali, ministra sobre aquelas pessoas que estão ali. Mas você tem um ministério infantil, ok, amém, vai ali, ministra sobre aquelas crianças. Não perca tempo. A hora do poço ser aberto vai chegar. A hora do poço ser aberto é somente para aqueles que já estão apostos ali. Deus vai esperar até o último, que realmente ouviu a palavra, que realmente ama a face do Senhor, que tem temor por Ele e que quer estar com Ele. O Senhor está esperando. Só que enquanto espera, você não perca tempo. Você corre atrás daquilo da qual um dia chegaram em você e tentaram te matar. Lembre-se de uma coisa, tudo que tentaram te matar é aquilo dali que faz parte também do teu chamado, faz parte daquilo que você precisa exercer. Um exemplo, eu fui muito traída na parte financeira, então eu já sei que eu vou conseguir ser uma pessoa próspera
porque assim Deus me deu capacidade para poder conseguir passar por todas essas traições diante do lado financeiro. Outro exemplo, eu passei por uma situação muito complicada no meu casamento. Então Deus está te dando autoridade para que você possa ter total influência em outros casamentos, para você conseguir trazer a presença do Senhor para aquele casamento e realmente estruturar através do Senhor. Eu quase morri, eu tive câncer e quase morri. Então hoje, se você está curada para a honra e glória do Senhor, é porque Deus te deu a autoridade para que você viesse também impor as mãos e pedir: Senhor, cure essa pessoa. Você que é mãe, e eu sempre faço isso, todas as vezes que eu vejo uma mulher que não pode gerar, e eu por ter 3 filhas, eu imponho as minhas mãos sobre o ventre. Gil, você está dando esperança? Não, estou dando fé. Porque esperança morre, fé não. Fé é aquilo que a gente crê sem ver. Então, todas as vezes que eu tenho autoridade para impor as mãos sobre o ventre de uma mulher, porque eu entendo que eu gerei. Eu entendo que eu sou fértil. E da mesma forma que eu sou fértil, então eu trago a presença do Senhor na vida dessa mulher. Para quê? Para que ela possa gerar também assim como eu gerei. Para que ela possa sentir esse amor, né, materno, essas questões maternais. Então, tudo que você veio fazer aqui na Terra e foi de alguma forma abusada, violentada, para que não viesse a conseguir fazer aquilo que você determinou em fazer, é porque você vai ter autoridade sobre isso. Quando você consegue vencer essa etapa, quando você consegue vencer sem interrupções, você consegue vencer. Gil, eu morava na rua e hoje em dia eu não moro mais. Glória a Deus pela sua vida, você conseguiu vencer essa barreira. Então hoje você tem autoridade sobre pessoas que moram na rua. E assim, e mudar a vida dessas pessoas. Não para você bancar essas pessoas, mas para você trazer fé sobre a vida delas, para que elas possam entender aquele momento. E Raquel, ela estava vindo ainda, sabe, com o seu rebanho. Os pastores já estavam lá, as ovelhas e as cabras já estavam lá. E cadê Raquel? Cadê Raquel? E Jacó pergunta: gente, por que vocês não veem logo isso? E eles falam: não, a gente precisa esperar pelo último. Sabe? Deus espera por você. Deus não tem pressa. Só que ao mesmo tempo que ele não tem pressa, ele tem muita vontade de liberar as águas sobre você. Ele tem muita vontade de liberar as águas sobre mim, sobre as nossas famílias. Ele tem muita vontade de olhar para o rebanho dele e falar: agora sim, está todo mundo aqui e agora está liberado tudo o que eu tenho que fazer na vida desses daqui. Então, se Deus, ele tem essa vontade e ele nos inspira para isso, por que não a gente não começa a fazer aquilo que o Senhor realmente quer? Sabe? Muitas das vezes o que falta para a gente é coragem, é atitude. Muitas das vezes o que falta para a gente é realmente querer vencer e querer perdoar. Muitas das vezes falta amor e perdão. A gente costuma dizer que o evangelho é feito de amor e perdão, né? E se nós não perdoarmos aqueles que nos feriram, a gente fica ainda sempre tentando colocar justificativas para poder não fazer aquilo que Deus quer. Todas as vezes que Deus nos ordena a fazer algo, o Espírito Santo nos ordena a fazer algo, nos comove por dentro. Na hora do ato, a gente dá um pé para trás,
Por quê? Porque nós não confiamos. E nós não estamos nesse tempo de não confiar. Ou a gente confia fielmente no que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas nesse ano de 2026, ou a gente retrocede, sabe? Ou você escolhe, você ainda que está lá atrás, como Raquel, ou você corre para poder chegar na presença do Senhor, para poder chamar a atenção do Senhor para a sua vida, ou você é realmente aqueles pastores que já estão apostos ali, ou você não quer. Você fala assim, não, Gil, não quero não. Eu não estou afim de saber de igreja, mas não, também não estou afim de saber de ministério, já me estressei muito, dá muita dor de cabeça. Então tá bom, seja feita a vontade do Senhor sobre a vida de cada um. A palavra que Deus me diz aqui é que Ele espera pelo último. Sabe? O que eu tenho aprendido muito nesses dias é que muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque escolhido é aquele que escolhe viver a vontade de Deus. Então, entenda isso para a sua vida. Se você é chamado, mas se você escolheu realmente Cristo, você faz parte desse rebanho que já espera por Ele ou está correndo atrás para isso. Agora, se você realmente não quer, não julgue quem queira. E que o Espírito Santo de Deus possa de fato chegar sobre a sua vida. Não seja como Jacó, que chegou lá e já interrogando, vem cá, por que vocês não fazem isso, fazem aquilo? Por que vocês não fazem logo? Não está na hora de fazer? A gente não está mais no tempo de julgamentos. A gente está no tempo de atitude e de espera no Senhor. Então, se você está como Jacó, julgando tudo e interrogando tudo, ao ponto de querer se meter no rebanho dos outros, ou até mesmo querer ensinar algo da qual você nem tem propriedade para isso, porque Jacó não tinha propriedade para isso, então entenda que o tempo não é seu, o tempo é do Senhor. O tempo é daquele que o Senhor ainda espera para que se abra o poço e que Ele venha jorrar água viva sobre as nossas vidas. Então, o ano de 2026 é um ano, sim, profético, é um ano, sim, que o Senhor tem prazer em nós. Então, se agarre no profético de Deus, se agarre na esperança de que você realmente consegue fazer algo. Se agarre na coragem que o Senhor já determinou na sua vida. Se agarre nisso, que Deus vai fazer acontecer. Amém? Fiquem com Deus e shalom.